Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula então? Na aula de hoje a gente vai falar sobre psicologia experimental e estruturalismo. Então é uma aula de história, tá? Para a disciplina de história da psicologia, da unidade 2, seção 3, então aula 2.3, ok? Vamos lá, no mesmo esquema, vamos seguindo os slides, o material que vocês já possuem, para vocês poderem ir acompanhando comigo, ok? Vamos só primeiro, antes de entrar especificamente nesse assunto, vamos dar uma revisadinha sobre o que a gente viu na aula da semana passada, no qual a gente estudou a psicofísica. Então, a gente viu que a psicofísica ela teve uma grande importância para o desenvolvimento da psicologia. Foi a partir dos estudos de psicofísica que se começou a perceber a importância de se estudar os fenômenos que iriam para além, né, das manifestações puramente biológicas ou filosóficas. Então, embora a psicofísica teve essa enorme importância, né, para o nascimento da psicologia, ainda faltava alguma coisa. Ela era a psicofísica ela era meio que vista como uma intuição, uma impressão ainda pouco fugaz. Era necessária, portanto, uma maior estruturação da área, que foi alcançada a partir da psicologia experimental. Em seguida, logo depois da psicologia experimental, aí a gente encontra o estruturalismo, que alterou um pouco esses fundamentos para atingir uma abordagem própria, ou seja, para que a psicologia então pudesse realmente nascer enquanto ciência, ok? Um dos nomes mais importantes que a gente tem quando a gente fala sobre psicologia experimental é o nome de Wilhelm Wundt. Então, Wundt acho que é um nome que com certeza vocês vão ouvir durante toda a formação de vocês. Todo psicólogo, né, precisa saber quem foi Wundt, porque ele foi tido como o fundador da psicologia como ciência. Então, a psicologia experimental e a psicologia enquanto ciência, ou seja, uma abordagem que passa a ser desconectada tanto da filosofia quanto de outras áreas do conhecimento, como a fisiologia, por exemplo, ela só é possível, esse nascimento só é possível a partir dos estudos de Wundt, ok? Aonde? Onde Wundt começou esses estudos? Na Alemanha. Então a gente já viu na aula semana passada, né, na aula antes dessa, que a Alemanha estava aqui com um campo bastante fértil para o nascimento das ciências, para o nascimento dos estudos, porque estava tendo um número crescente aí de universidades, né, e muitos estudos sendo feitos dentro desse país. Então, os representantes da psicofísica, então Wundt, assim como os representantes da psicofísica, eles tinham uma formação científica diversificada e voltada para as ciências naturais, ou seja, para aquelas ciências que iam estudar o meio, né? Então Wundt era um médico fisiologista e estudava física, química e matemática. Dentre os laboratórios de psicologia fundados na Alemanha, no decorrer do século XIX, naquela época, então que a Alemanha estava realmente bastante aberta, né, para se fazer o desenvolvimento, né, de pesquisas, de estudos em gerais, o que teve maior destaque dentro da psicologia, né, dentro da psicologia, que como eu já expliquei para vocês na outra aula, era ainda uma disciplina dentro de outras áreas do conhecimento, foi o laboratório na Universidade de Leipzig, fundado por Wundt, tá? Que ficou mundialmente conhecido como Laboratório de Wundt, ok? Que dá aí o nascimento da psicologia científica. A obra mais conhecida de Wundt foi o livro publicado em 1896, que foi chamado de Compêndio de Psicologia. Nesse livro, o Wundt define a sua proposta sobre o que é psicologia. Então, aqui nesse livro, nesse compêndio, né, publicado por ele em 1896, ele passa a defender o que ele entende por psicologia. E ele se posiciona contra a ideia de psicologia como uma ciência da alma, né? Porque para ele a psicologia científica precisava ser baseada em fenômenos, em fatos que eram observáveis, e não
na chamada psicologia da alma, ainda muito ligada à filosofia e, para algumas pessoas, ainda conectada com a teologia. Falar sobre alma, para ele, né, para o Wundt, abre possibilidades de temas teológicos e abstratos demais para que se possa fazer ciência. Wundt também é contra a ideia de ciência da mente. Segundo ele, a mente como substância imaterial não pode ser objeto para se estudar. Ele estava dizendo o seguinte: como que a gente vai estudar a mente? A mente, ela existe enquanto um objeto? A mente existe enquanto algo que a gente pode abrir, pesquisar, fazer uma análise? Não, não existe. Então, se eu não posso avaliar, pesquisar e compreender essa mente laboratorialmente, então eu não posso dizer que isso é uma ciência. Então, qualquer coisa que remetia a essa ideia de mente ou de alma não era psicologia para Wundt. Essa concepção tornaria impossível um estudo verdadeiramente científico, né? Então, o Wundt dizia assim: se a gente for compreender, ou se a gente for compreender a psicologia como uma área de conhecimento que vai estudar coisas que são abstratas, a psicologia nunca vai ser uma ciência. Porque, para aquela época, lembrando que a gente está falando aí de um modelo de ciência positivista, né, baseado naquilo que é concreto, naquilo que é observado. Então, essas questões que são de cunho abstrato ou que vêm de uma ideia, né, e não de um fenômeno, não eram considerados ciência. Como Wundt estava brigando para que a psicologia realmente pudesse ser uma ciência, ele era contra esse tipo de ideia. Então ele dizia: embora os fenômenos psicológicos tratem de coisas não materiais, Wundt pretendia estudar a psicologia através do método científico e, por isso, fazendo uma psicologia experimental. Desde a psicofísica de Helmholtz e Fichtner, como vimos, né, na aula passada, a busca pela psicologia se dá pela ligação entre biológico e o subjetivo. Essa investigação é impossível para a metafísica. Um exemplo de metafísica é o mundo das ideias de Platão, na qual se fala exclusivamente de coisas sem materialidade. Acho que vocês se recordam, né? Nós conversamos sobre essa questão das ideias de Platão nas nossas aulas presenciais, e eu já expliquei, então, para vocês que o mundo das ideias de Platão era aquele mundo que seria o oposto do mundo sensível, né? Que seria o nosso mundo material. Então, Wundt, ele fala: a psicologia não pode, se ela quer ser uma ciência, ela não poderia trabalhar com esse tipo de informação, mas ela precisaria sim trabalhar com questões que tivessem um objeto de estudo. Já a filosofia da mente pode ser entendida através da metáfora do software, ou seja, do programa de computador que precisa de equipamento físico, mas que não tem nenhum tipo de corpo material. Era assim que ele entendia a filosofia da mente. Wundt quer evitar essas duas tendências. A psicologia, para ele, seguindo a herança dos movimentos anteriores, também está no encontro entre o físico e o subjetivo. Wundt, ele tinha uma ideia do que era experiência imediata, e é isso que eu vou explicar para vocês agora. Para Wundt, a psicologia é uma ciência empírica cujo objeto é a experiência imediata. Dessa forma, ele descreve com clareza a definição de psicologia e seu objeto de estudo, o qual é fundamental para a existência de uma ciência. Experiência imediata é a experiência mais pura que alguém pode ter, no sentido de não estar sujeita à interpretação ou análise racional. É a experiência que você vive e até consegue explicar, mas não fica muito satisfeito com a explicação. É quando você vive, por exemplo, uma experiência imediata, quando você vive algo que é da sua própria experiência, você consegue ter uma análise sobre ela, mas dificilmente você consegue explicá-la. Na verdade, nunca está satisfeito, pois existe algo na experiência que não é possível se passar para ninguém. Por quê? Porque ela é sua. Então, às vezes você tem uma compreensão e uma análise dessa experiência imediata que às vezes tem um sentido e um significado importante para você, mas você não consegue passar isso para o outro, né? Justamente porque ela é subjetiva. A experiência imediata é aquela experiência mais pessoal e que mais contempla a subjetividade.
Então, experiência imediata está diretamente relacionada à subjetividade. A experiência que eu vivo, ela tem um significado e tem uma interpretação que é vivida por mim, pela minha própria subjetividade, e que dificilmente eu consigo passar para o outro, né? Eu não consigo passar para o outro porque ela é minha. Parece sempre que, por mais que eu tente explicar isso para uma pessoa, está faltando alguma coisa. Segundo o pensamento de Wundt, a experiência imediata como objeto de análise é uma das coisas que fundam a área de estudo da psicologia. Quando o psicólogo ouve a fala de alguém, uma de suas preocupações é conseguir encontrar neste relato as experiências imediatas dessa pessoa. Para entender como alguém reage a determinadas situações de maneira mais autêntica, o melhor mecanismo é por meio da análise das experiências imediatas, e não através de opiniões, conceitos e raciocínios lógicos. Por mais que alguém afirme coisas, no momento em que a situação acontece, sem mediação, é que sabemos qual seria a verdadeira reação. Falar estando de fora de uma situação é uma coisa. Reagir dentro da situação sem ter muito tempo para pensar sobre ela é outra, né? Então, é exatamente a partir dessa fala, né, que o psicólogo, então, ele vai atuar. Então, o psicólogo ele vai atuar sempre a partir da experiência imediata, ou seja, a partir da subjetividade que o seu paciente ou que o seu cliente o traz. Muito bem. Nós temos também a chamada experiência mediada, tá? Então, a experiência imediata, ela é mais fácil de ser entendida como a experiência que o sujeito tem. Então, aquela que a gente acabou de falar. Podemos tentar entender, por exemplo, como é o sabor de uma fruta que não conhecemos através das explicações de alguém. Isso seria uma experiência mediada. Comer a fruta e sentir o gosto diretamente seria a experiência imediata. Então, vamos entender isso daí. Eu posso, por exemplo, tentar compreender como é o sabor de uma maçã. Então, alguém come uma maçã e essa pessoa ela vai me descrevendo como é o sabor de uma maçã. Ah, é um sabor que tem uma leve acidez, né? Então, ao mesmo tempo que ela tem uma acidez, ela tem uma sensação de frescor, ela pode ser um pouco mais doce. O que mais que tem a maçã? A gente pode tentar descrever as sensações que isso remete na nossa boca. Então, ela é macia, a casquinha dela é um pouco mais firme, um pouco mais rígida do que o miolo. Então, a descrição que a pessoa me passa e a compreensão que eu tenho sobre essa descrição seria a experiência mediada. Por quê? Porque ela não é vivida por mim, ela é vivida pelo outro. E quando eu tento compreender essa experiência, que é a experiência do outro, eu estou vivendo uma experiência mediada. Tudo bem? Então, veja, a experiência imediata é aquela que a pessoa vive através da sua própria subjetividade. E a experiência mediada é aquela que eu posso tentar me aproximar, ou aquela que eu posso tentar compreender a partir da descrição do outro, ok? Muito bem. Para Wundt e outros autores da época, a psicologia é a ciência que estuda as formas universais, ou seja, ela pretende decifrar como todas as pessoas percebem a realidade, pensam e se expressam. Isso faz com que, no fundo, todas as ciências tenham origem na psicologia, pois, como já mostrava a psicofísica, não há um isolamento entre o mundo interno, que é a psicologia, e o mundo externo, que é o das ciências naturais. O conhecimento das ciências naturais nasce do pensamento humano, a razão humana. Isso quer dizer que alguém pensa e alguém raciocina. E é esse alguém que é estudado pela psicologia. A forma encontrada por Wundt para se estudar psicologia foi muito semelhante à da psicofísica, ou seja, através de experimentos laboratoriais nos quais se estuda a parte fisiológica em relação aos estímulos externos. A forma se denominou psicologia experimental. Vamos entender. Então, o que é psicologia experimental? A psicologia experimental de Wundt, que era realizada lá no laboratório de Wundt, na Alemanha. Então, a psicologia experimental, ela visava o quê? Que, através de experimentos feitos em laboratórios, assim como a psicofísica, né, fazia, nós podemos compreender
como se dá os estímulos externos, ou seja, eu vou proporcionar um estímulo, que é sempre externo, um estímulo que vem de fora, e vou avaliar como é a reação do organismo humano diante desses estímulos. Era assim que se fazia a psicologia experimental naquela época, testando o tempo de reação, testando a velocidade em que os movimentos aconteciam. Então, a psicologia experimental de Wundt, ela trabalhava muito baseado nessas experiências que eram mediadas e intermediadas, tudo bem? E aí, pessoal, o que acontecia? A gente não está falando aqui de uma psicologia tal qual nós conhecemos hoje, tá? Nós estamos falando de uma psicologia que ainda estava nascendo quanto ciência. Não era a ideia não era se fazer uma psicologia clínica, por exemplo. A ideia era compreender como se davam as reações no organismo a partir dos estímulos externos. Como que os estímulos que vinham do meio poderiam influenciar no nosso organismo. Essa era a proposta da psicologia experimental de Wundt. Depois vocês vão ver aqui nos slides que tem aí, ainda falando, né, sobre Wundt, ele vai falar sobre a psicologia dos povos, né, que eu não vou entrar nisso porque eu não tenho tempo de vídeo suficiente para isso, então eu vou passar para alguns pontos que eu considero um pouco mais complicadinhos, e essa parte vocês podem ler diretamente no slide. Ele vai falar também sobre fusão e consciência, também é importante que vocês leiam, mas é tudo muito tranquilo, vocês vão conseguir ler, vocês vão conseguir compreender lendo os slides, ok? Muito bem. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre Titchener, né, que também foi um outro autor bastante importante, um nome fundamental aí na história da psicologia. Então, nós tínhamos Titchener, que ele era estudante, né, e ele resolveu ir para o laboratório de Wundt, na Alemanha. Ele era um inglês, né, ele era um estudante inglês, e ele resolveu ir até a Alemanha porque ele tinha muito interesse em entender um pouco mais sobre esses experimentos que Wundt estava fazendo lá na Alemanha. Ao voltar à Inglaterra, ele continuou a querer se desenvolver e estudar mais nessa área que estava sendo então chamada de psicologia, né? Essa área de estudo que estava sendo chamada psicologia. Quando foi aos Estados Unidos, é que Titchener teve destaque nas pesquisas em psicologia. Ele levou para o país o conhecimento da psicologia experimental. Então ele foi para os Estados Unidos e levou para os Estados Unidos o conhecimento da psicologia experimental e traduziu os livros de Wundt para o inglês. E montou assim o seu próprio laboratório na Universidade de Cornell. Em suas pesquisas, desenvolveu uma linha de estudos na psicologia que ele denominou estruturalismo, tá? Então vamos só lembrar. Psicologia experimental está relacionada ao laboratório de Wundt. Psicologia experimental começa então na Alemanha e tem Wundt como um dos principais nomes. Depois, Titchener, que era um estudante inglês, vai para a Alemanha, começa a estudar com Wundt, começa a ter muito interesse sobre essa área e vai depois para os Estados Unidos, leva aquilo que ele aprendeu para os Estados Unidos, traduz algumas obras de Wundt para o inglês e dá continuidade aos seus estudos, tá? A partir também de um laboratório que ele funda lá nos Estados Unidos. A essa psicologia de Titchener nós damos o nome de psicologia estruturalista. Tudo bem? Até aqui? Muito bem. Se vocês estiverem com dúvida, se não estiver entendendo alguma coisa, vocês podem, como a gente já combinou, me mandar e-mail ou de repente escrever aqui no canal, que daí eu vou auxiliando. Então, em sua teoria, Titchener seguiu os passos deixados por Wundt, como, por exemplo, os conceitos básicos e o método da psicologia experimental, mas tomou seu próprio rumo ao buscar uma objetividade maior ainda na psicologia. Ele buscava entender os elementos da consciência como peças da estrutura da consciência. Ele tentava compreender como a consciência era formada. Acreditava que, ao estudar a organização dos elementos da consciência, entenderia a consciência como um todo. Definia, portanto, os elementos da consciência como objeto de estudo do estruturalismo
e a introspecção era utilizada como método. O que não se relaciona com os elementos da consciência não era considerado psicologia. Então, vamos entender. Para Titchener, a busca, o objetivo era compreender os elementos da consciência. Então, ele tentava separar, né? Até o nome estruturalismo, né? Então, ele separava e tentava entender esses elementos da consciência como esses elementos ou essa estrutura da consciência de forma a compreender, assim, o que seria a consciência em si. Então, se eu consigo separar, dividir as peças, dividir as partes, eu iria conseguir compreender o que seria a chamada consciência. Então, para isso, para conseguir isso, ele utiliza um método. E esse método foi denominado introspecção. Desculpa, pessoal. Com relação à pesquisa, Titchener não a realizava apenas pessoalmente, mas propagava o uso da introspecção, treinando os estudantes que participavam nos experimentos. Eles aprendiam, então, a relatar de forma objetiva e detalhada suas próprias experiências imediatas. Esses experimentos eram, por vezes, bizarros, como relatar como receber líquido quente ou gelado diretamente no estômago. Relatar a experiência no uso do vaso sanitário ou até mesmo momentos íntimos de prazer com parceiras amorosas. Vocês imaginam o quanto isso era complicado. Os sujeitos deveriam aprender a ser imparciais no relato, evitando o erro de estímulo. Essa forma de descrição e relato foi bastante importante para o desenvolvimento nas pesquisas futuras em psicologia. Então, o que era essa chamada introspecção? Como era o método introspectivo, então, defendido por Titchener? Era isso, as pessoas elas precisariam serem treinadas para que elas pudessem descrever as experiências imediatas, ou seja, a experiência que acontece comigo. Então, não eram as experiências mediadas, não era através de uma outra pessoa, mas sim as experiências mediadas. Mas elas precisavam tentar descrever isso de uma maneira muito neutra e sem colocar nessas experiências relatos que pudessem ter uma subjetividade que pudesse atrapalhar, né, a descrição exata de como era isso. Então, imagina que você está recebendo um líquido quente ou um líquido gelado diretamente no estômago. Como é a sensação de receber isso? Esses relatos precisavam ser muito, muito objetivos, porque a ideia era poder ter um apanhado geral e ter uma ideia de como era a sensação de receber um líquido gelado no corpo, através da descrição de vários, conseguir chegar a um consenso de um. E aí a gente poderia descrever como é, né, de maneira geral, receber um líquido gelado ou quente, né, no próprio estômago. Titchener descreveu 3 estados básicos da consciência. Quais eram eles? Sensação, imagem e estados afetivos. O que seria a sensação? A sensação engloba os elementos presentes no objeto. Então, seria a cor, o tamanho, o peso, tá? Então, essa seria a sensação. Quais são os elementos que estão naquele objeto? A imagem. A imagem são as ideias presentes no sujeito, como a lembrança, por exemplo. Então, quando eu tenho uma lembrança de algo, eu tenho uma imagem, certo? Do que representa aquilo para mim. Então, uma lembrança, por exemplo, de um encontro, não é o encontro em si, mas é a minha imagem que eu tenho, a minha lembrança que eu tenho sobre o que foi o encontro. E também os estados afetivos, que são os elementos das emoções presentes nas experiências. Dessa forma, a sensação, ela traz características do objeto, a imagem do sujeito. E os estados afetivos demonstram qual é a relação entre eles. Então, quando eu digo a sensação, ela vai trazer a característica daquele objeto. A imagem, ela vai trazer qual é o sujeito, ou seja, como que eu visualizo aquela experiência. E os estados afetivos
quais são as emoções que estão junto comigo quando eu vivencio aquelas experiências, tá ok? Pessoal, de uma maneira bastante resumida, bastante simplificada, é isso que eu gostaria de passar para vocês sobre Wundt e sobre Titchener. É muito importante que vocês, além da videoaula, que vocês leiam os slides e que principalmente vocês realizem as atividades que estão disponíveis para vocês lá no AVA, tá? Vocês vão encontrar muito mais coisas no livro de vocês, leiam, e se tiverem dúvida, por favor, me escrevam para que a gente possa ir esclarecendo, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!